Bom, pessoal, boa noite, né? Vamos começar a nossa aula de hoje, que é o método da capacitância global, né? A gente vai ver que esse método ele é aplicado quando a gente tem condução, né, em regime transiente. Até então, todos os exercícios que a gente fez, né, em transferência de calor, estava voltado aí para condução em regime estacionário, né? Então, aqui agora a gente vai passar a estudar a condução em um regime transiente. O que que significa isso? Que se eu tenho uma parede, né, igual a gente tinha, e aqui antes eu tinha a temperatura aqui que ela ficava a 300 e vamos supor que aqui ficava a 100, né? Com o passar do tempo, o que que acontece? No próximo segundo, essa parede não vai estar 300 mais, mas ela está 299 e essa aqui vai estar 98. Às vezes essa aqui vai passar, por exemplo, para 295, essa aqui vai para 95, né? Às vezes essa aqui vai passar no próximo segundo, por exemplo, para 290, essa vai estar 92, né? Aí vai depender aí de quanto cada lado está perdendo, né? E isso entraria no que a gente chama de regime transiente, que significa o quê, né? Que a temperatura ao longo do tempo ela tá variando, né? E aí a gente entra no método da capacitância global, que é um método que a gente vai aprender para a gente aplicar aí quando eu tiver condução em regime transiente. E por que que isso é extremamente importante, né? A gente tem várias situações que a gente emprega o regime transiente. Desde cozinhar, por exemplo, do ovo, a um processo de têmpera, né? A gente sabe que, por exemplo, o ovo ficar durinho, né, no centro dele, eu tenho que deixar ele lá determinado tempo, né, para que eu tenha o meu ovo cozido. Por quê? A temperatura ela vai aumentando, né, da superfície para o centro, né? À medida que cada segundo que passa, a temperatura da superfície é mais quente e, consequentemente, o centro também, quando a gente pensa em no cozinhar do ovo. Então, é isso que a condução intransiente, ela vai vir estudar, né? Quando a gente pega um processo de têmpera, né? Vamos supor que você quer que sua peça resfrie, né, em um banho de óleo, em um processo, por exemplo, de, sei lá, 500 graus para 200 graus. Quanto tempo ela tem que ficar submersa? Quem vai me dar essa questão é o condução em regime transiente. Ou o contrário, vamos supor que a gente tem lá a macharia, né, na fundição, e aí eu passo minhas peças lá para uma estufa, né? E aí ao longo dessa estufa, essa peça fica lá, por exemplo, lá dentro a 30 segundos ou 1 minuto, né? Então, se ela entrou a 25 graus, quantos graus ela vai sair lá no final da minha estufa? Né? Na Saint-Gobain a gente tem uma estufa exatamente quem trabalha lá dessa forma, né? Então, quanto tempo ela vai demorar para sair? Será que qual que é a temperatura final dela? Será que vai ser 120, 150? Se ela ficar 1 minuto? Ah, não, ela tá ficando 30 segundos, então ela tá saindo a quanto? Ela tá saindo 80, né? Então, quem vai calcular essa relação em relação temperatura e tempo, né, final, quando a gente tem que a temperatura aqui tá variando, né, é a condução em regime transiente. Por isso que ela é tão importante. E aí, pessoal, o método que a gente vai aprender é o método da capacitância global, né? O método da capacitância global, ele tem um único princípio, que é esse aqui, ó. Ele fala que a resistência de condução, ela tem que ser pequena em relação à resistência de convecção. Esse é o principal princípio que a gente tem aí do método de capacitância global. Por quê? Ele considera corpos pequenos, por exemplo, pelotas, né, no processo de pelotização, algum processo de têmpera em que a espessura ela é muito fina, né? Por quê? Aí eu vou considerar que a minha peça, né, como um todo, ela esteja uma temperatura uniforme. Ou seja, qualquer ponto dessa peça que eu estou colorindo, ela estaria aí na mesma temperatura, o que a gente chama aí de temperatura uniforme, né? E quando eu colocar ela dentro do meu processo, né? Aqui, por exemplo, ele está fazendo um processo de têmpera, onde que ele poderia estar aí resfriando o meu material, né? Ela vai ceder, né, calor para o meio ambiente, né? Aqui no caso ele falou que a temperatura infinita é menor do que a temperatura da peça, então seria um processo realmente de resfriamento. E aí eu vou ter que a resistência por convecção é muito maior do que a resistência por condução, né? A gente sabe que a temperatura aqui dentro ela não é uniforme, né? Às vezes no centro ela vai estar mais quente do que a superfície, ou o contrário, como no caso do cozinhamento do ovo que eu citei.
né? Mas a gente considera que essa resistência é tão pequenininha que é como se ela fosse uniforme, né? Que é como se eu não houvesse essa variação. A gente vai entender um pouquinho isso mais pra frente, tá? Então, como que o método da capacitância global parte, né? Ele parte lá do balanço de energia que vocês já conhecem, né? Que a gente já aprendeu, que é energia acumulada é igual a energia de entrada menos energia de saída mais energia gerada. Naquele processo, né? Que a gente pega o meu objeto e ele coloca lá, por exemplo, num processo de têmpera, né? Meu metal quente aqui para ele ser resfriado em água ou em óleo, o que for, né? Como que fica essa equação se a gente começar a analisar? Eu tenho energia acumulada? Tenho, que é a energia interna, né, que está aqui na minha peça inicialmente, né? Então, ele tem uma grande quantidade de energia interna porque essa peça está quente, né? E ao longo do tempo, ela vai perder, ou seja, ela vai ceder aí para a água ou para o seu fluido que está fazendo a convecção. Então, eu tenho energia acumulada e essa energia acumulada é dada pelo termo de energia interna, que a gente já viu que é o ρ vezes o volume vezes o calor específico, variação da temperatura em relação ao tempo, né? Eu tenho energia de entrada? Alguma coisa está entrando no meu sistema? Não, né? Então, esse termo vai valer zero. Eu tenho energia de saída? Tenho. A peça, né, aqui energia de saída e entrada, lembrando que são energias superficiais, né? Tem que fazer meu balanço aqui, ó, o meu controle de superfície. Então, a energia que está saindo aqui é energia por convecção, né? Se a gente desprezar aí radiação. A energia por convecção é a lei de resfriamento de Newton, que vai ser H vezes a área superficial desse objeto, né? A temperatura menos a temperatura do fluido. Eu tenho alguma coisa gerando dentro da minha peça? Não, né? Eu não tenho nem energia elétrica, nem energia química sendo gerada dentro da minha peça. Então, esse termo, ele vai valer zero. Correto, pessoal? E aí, então, a gente vai chamar de θ, que é o exercício, o exercício não, né? A matéria fez aqui, né? Que a gente chama para facilitar, em que θ é a variação da temperatura menos a temperatura do fluido. Correto? Então, aqui eu vou manter, né, o meu ρ, né, passando essa equação para cá, eu vou manter meu ρ VC vezes dt de dt, né, o dt, que é o θ, que é a temperatura menos a temperatura do fluido, o coeficiente convectivo e a área superficial, ele passa para o lado de cá dividindo, né, então ele veio para cá, ó, como vocês podem ver, dividindo, e aqui ficou menos θ, né, e aí a gente vai isolar θ para a gente poder integrar. Né? A gente vai integrar nas condições iniciais em relação ao tempo, já que eu estou trabalhando aí com regime transiente, em que o tempo inicial é zero, né? E então eu vou ter aí, né, que o tempo, a temperatura, né, para o tempo inicial, a gente vai chamar de TI, né, que seria o tempo inicial. E aí, o que a gente vai fazer então, né? Eu vou passar o θ para cá dividindo e vou passar o dθ para lá, o dt do tempo, né? Variação do tempo para cá, multiplicando, que é o que ele fez aqui, ó. Ele pegou toda essa parte, né? A gente coloca aqui, que é uma parte que é constante, né? Que é o ρ vezes o volume, vezes o calor específico, vezes o coeficiente convectivo, vezes a área superficial, né? E aí ele vai integrar de dθi até θ, né? Quem que é θi? O θi vai ser a temperatura inicial menos a temperatura do meu fluido. E quem que vai ser θ, né? Aqui ele não colocou, mas a gente sabe que o θ, então, ele vai ser a temperatura final, que eu vou chamar de T apenas, menos a temperatura do meu fluido que está realizando aí a convecção. Isso seria θ. E o meu dt, né, que passou para cá multiplicando, então agora ele fica com menos, né? O menos é devido ao sinal da fórmula, né? Vai ficar dt de zero, né? O tempo inicial até o tempo t que eu tô querendo encontrar. E aí a gente vai resolver, né? Essa integral. Resolvendo a integral de dθ sobre θ, a gente vai ver que vai dar ln, né? Então, vai ser ln de θ menos θi, né? E resolvendo essa integral de dt, a gente vai ver que vai ter t, que é o que a gente vai encontrar aqui no próximo slide, né? Então, resolvendo aquela integral de dt
dθ sobre θ, a gente viu que é ln de θ menos ln de θi, que é o que eu tinha falado anteriormente. Aplicando a propriedade logarítmica, né, o de neperiano, a gente vai chegar que vai ser ln de θ sobre θi, posso escrever dessa forma, menos t, né, que é a integral de dt em relação a 0 e t, que são os meus limites, né? Então, a gente chega aí nessa equação. Para a gente tirar o menos, né, daqui eu vou multiplicar, né, eu posso multiplicar a equação toda aí por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, aqui vai ficar positivo, que é o que está aqui, né? E aqui eu vou ter que esse termo vai ficar igual, ele não vai mudar, só que como eu multipliquei por menos 1, então eu não vou ter ln de θ menos θi. Eu vou ter ln de θi menos θ. Por isso que aqui inverte, né? Então, aqui não fica θ sobre θi. Por conta do menos, que eu multipliquei a equação toda por menos 1, a gente vai ter que vai ser θi sobre θ. Essa vai ser a equação que a gente vai utilizar bastante quando a gente quer determinar o tempo necessário para alcançar determinada temperatura. Então, é o que eu falei para vocês. Eu quero que a minha têmpera ela sai de 500 graus para 100 graus. Quanto que tem que ser o θ? Quanto que tem que ser o tempo que ele tem que ficar submerso nesse banho? Né? Então, o tempo vai ser o ρ do meu objeto, o volume, o calor específico dele, o H do seu banho, que vai influenciar muito, né? A área superficial do seu objeto, vezes ln de θi sobre θ, em que θi é a temperatura inicial da sua peça menos a temperatura do fluido, e θ é a temperatura final menos a temperatura do fluido. Então, se meu fluido estivesse a 25 graus no meu exemplo, né? Então, θi, minha temperatura inicial, que eu falei da minha peça, 500, né? Menos 25 graus, no caso, que é a temperatura do banho, né? E a temperatura final que eu quero chegar, por exemplo, da minha peça é 100. Ela vai sair de 500 e vai para 100. Então, vai ser 100 menos 25 graus. Esse seria o θ, né? E esse seria o θi, 475, e aqui seria 75. A gente teria esses valores aí, correto, pessoal? Só que essa equação, né, a gente fala que essas duas equações aqui que estão em cinza, elas são idênticas, elas são iguais. Por quê? Quando a gente trabalha com regime transiente, a gente tem duas opções. A primeira é eu achar a temperatura, ou a outra que eu falei que eu quero achar, a primeira é para eu achar o tempo, desculpa, né, que eu falei, ou a outra que eu quero achar a temperatura. No caso lá, por exemplo, da estufa em fundição que eu citei, às vezes vai saber que ela ficou dentro da estufa, dentro do seu forno, lá 30 segundos ou 30 minutos, né? Qual que é a temperatura final que essa peça vai sair? Então, ele tá querendo esse T aqui, ó, porque o θ é θ menos T infinito, né? Que é o T, né? Menos T infinito, em que esse T é o T final. Então, ele tá querendo essa temperatura, né? Então, o que eu tinha que fazer nessa equação? Tem que isolar esse termo aqui, que é o que a equação de baixo faz, né? Então, o que ela faz? Ela vai passar esse termo todo para lá, então eu vou ter que vai ser H vezes a área superficial multiplicado por T. Então, observe aqui que eu tenho H vezes a área superficial multiplicado por T, né? O ρ VC vai passar dividindo, né? Então, o ρ VC ele passou para cá dividindo. E aí, eu vou ter esse termo aqui vezes ln de θi sobre θ. Para eu tirar o ln, a operação contrária seria exponencial. Então, eu vou aplicar exponencial desse lado e do lado de cá. Quando eu aplico exponencial, eu ficaria, né, aqui, ó, ficaria θi, né, inicialmente ficaria θi, né, sobre θ, né, exponencial daquele termo aqui, que seria todo esse termo aqui, ó, que eu tô colorindo aqui agora, né, que eu só isolei do lado da equação. Seria exponencial desse termo, que é o exponencial que tá aqui, né? Por que aqui tá invertido? Tá θ sobre θi? Porque ele inverteu e colocou o menos. É como se ele tivesse pegado a equação de cima que tá com menos, né? Essa equação aqui, ó, e substituído nessa, né? E aí, a gente vai ter o T final aqui livre para eu poder isolar ele e encontrar mais facilmente. Mas, em suma, né, em resumo, essa equação que tá
em cinza é igual a essa equação, elas são iguais. A única coisa que fez é manipulação matemática. Por quê? A primeira tá mais fácil da gente achar o tempo, né? E a segunda tá mais fácil de eu achar a temperatura final da minha peça, se for o caso, né? E a gente pode usar isso para tudo, que é uma questão que os meninos brincam, né? Que eles têm pavor dessa questão, que é a questão do cadáver. Não sei se alguém já ouviu falar, né? Porque aí, como o regime é transiente, a gente, com todas essas informações, a gente consegue estimar a hora de óbito, né, de um cadáver. Por quê? Se 37 graus é a temperatura do corpo humano, quando a pessoa falece, ele começa a perder calor para o meio ambiente, né? E você não tem o seu metabolismo mais para manter a temperatura 37. Então, a temperatura do corpo vai esfriando até chegar na temperatura no meio ambiente, né? E com isso, a gente consegue estimar. Vamos supor que o legista chegou no local, né? E a temperatura do corpo estava lá, por exemplo, a 30 graus. Né? A gente sabe que a temperatura média basal é 37, né? Se não tiver com febre, 36,5. Se o corpo tá 30, né? Então, por essa equação aqui, ó, que é a primeira que a gente viu, a gente vai conseguir calcular, né? Então, eu calculo o tempo aí facilmente se eu tiver esses dados aí, correto? E aí, pessoal, aqui entra a constante do tempo, né? Que é uma propriedade que a gente vai falar bastante, né? Também aí nessa matéria, que ela ajuda, né? Ela resume esse termo aqui que é constante, que é esse termo que aparece, né? Se a gente observar, vou até mudar a cor da caneta aqui, vamos colocar verde. Esse termo ele aparece tanto aqui, né? Como esse termo aparece aqui, né? Então, essa constante térmica do tempo, ela é como se fosse a constante de elétrica também, né? Quem entende bastante de elétrica, a gente tem a constante térmica do tempo e temos a constante elétrica também. O que ela é dada? A gente sabe que 1 sobre H, isso aqui é a resistência por convecção, né? E a gente sabe que a massa específica, o volume, o calor específico está relacionado com a capacitância térmica global do sólido. O que é isso? Aqui a gente está expressando em termos de volume, né? Em termos do calor específico, que é o material que ele está, e em termos de massa específica. Por quê? Um corpo que tem um volume maior, vamos pegar que eu pego uma esfera, né? Se eu tenho uma pelota, por exemplo, de 5 milímetros, ou se eu tenho uma pelota de 10 milímetros, né? A capacitância térmica dessa, a capacitância de absorver, né, de reter aquela energia que a gente fala, tanto de ganhar como de perder, daquele corpo que tem um maior volume, né, ele vai ser maior do que um corpo que tem um menor volume, né? Isso é claro. Então, de 5 milímetros vai ser menor que tem de 10. E aí, a gente tem que a constante térmica do tempo, que é dado aí pelo tal, né? Ele vai ser a resistência térmica vezes a capacitância térmica, né? Em que a resistência térmica é a resistência por convecção e a capacitância térmica é o ρV vezes C, né? E aí, pessoal, a gente pode substituir, né? Então, se eu pegar aquela equação cinza, né, que estava em cinza, que foi a primeira que eu vi, a gente vai substituir aquele termo que está aqui. Ele só multiplicou por menos 1, né? Aquele termo que estava aqui. E aí, eu tenho que ρVC sobre H vezes a área, né? Isso aqui vai ser a resistência vezes a capacitância térmica, que por sua vez é a constante térmica do tempo, é o tal, né? Isso aqui é isso aqui, correto? O resto da equação, se a gente verificar, ela continua a mesma, ela não tem qualquer alteração, né? E a gente fala o seguinte, que esse comportamento, ele é similar, né, ao decaimento de voltagem que a gente tem, por exemplo, num capacitor elétrico, né, em um circuito elétrico. A analogia, ela é a mesma, né, da capacitância global, ela é a mesma aí para um capacitor, né, quando ele está descarregando, né, se ele tá descarregando. Então, a gente tem esse mesmo comportamento. E aqui, né, qualquer aumento de RT ou CT, né, causará uma resposta mais lenta do sólido a mudanças em seu ambiente, né, porque aqui ele está 1 dividido por esse valor, correto, pessoal? Aqui é só uma outra equação que ele escreve no livro, em termos de energia acumulada, né, que seria aí a energia interna, né, então eu posso escrever que a energia acumulada, ela poderia ser calculada aí pela
pela constante térmica do tempo, né? E pela capacitância térmica, que seria esse valor. Se a gente pegar aquelas equações e substituir lá no balanço, a gente chegaria nessa equação pronta. Eu, particularmente, não gosto, né? Prefiro usar a equação do balanço e essas duas aqui, né, que a gente desenvolveu, que seriam essas duas. Eu acho que facilita melhor o entendimento, tá? E aqui, pra gente usar aquelas duas equações que eu acabei de mostrar e apontar com o meu dedo, né, a gente tem que validar esse método, que é o que a gente chama aí de número de Biot, né? Então, esse número necessariamente ele tem que ser validado. Por quê? Inicialmente, eu falei que para vocês que para a gente usar o método, eu tinha que ter uma baixa resistência de condução, né? E aí, eu teria que ter uma alta resistência, né, de convecção. Esse é o preliminar para usar esse método. E é isso que a gente vai ver aqui, né? Então, ele pegou uma parede, onde que a gente fez um balanço de energia nessa parede aqui na superfície, né? Então, eu vou ter que energia que entra igual a energia que sai. Energia que entra é energia por condução, energia que sai, né, é energia por convecção. Isso aqui vocês já viram. Deixa eu fazer assim, né? Esqueci que não estava dando para ver, né? Então, o que é energia que entra? Energia por condução, lei de Fourier, tá aqui. O que é energia que sai? Lei de resfriamento de Newton, energia por convecção, né? Primeira condução e a segunda convecção. Então, se a gente melhorar isso aqui, né? Se eu isolar isso aqui, eu vou ter TS1 menos TS2, vou passar esse termo para cá dividindo, que é o que ele fez aqui, rearranjou a equação, né? Então, eu vou ter aqui, eu vou ter o LK, né? Ele passou para cá dividindo, então isso aqui vai ser igual ao L dividido por KA, né? Vezes 1 sobre HA, né? A gente vai ter isso aí se eu rearranjar essa equação. Correto, pessoal? Alguma dúvida, gente, até aqui? Espero que não. Qualquer coisa a gente vai tirar lá no grupo. Então, resumindo, o que eu tenho? Que é a resistência de condução sobre a resistência de convecção, né, pessoal? A gente vai chegar nisso aí. Por que eu quero chegar nisso aqui? Toda vez que a gente usa o método da capacitância global, a gente vai ter que calcular o Biot. Biot, ele é dado pela resistência de condução sobre as demais resistências que eu tenho. No caso aqui, eu só tenho resistência por convecção, né? E por que isso? Porque ele tem que atender esse parâmetro aqui, ó. A resistência de condução, ela tem que ser menor do que as demais resistências, que no caso é a convecção. E aí, a gente fala que Biot ele tem que ser menor do que 0,1. Se a gente observar aqui no meu gráfico, olha, a gente tem alguns Biots. Aqui, nessa linha aqui que eu tô traçando, eu vou até trocar de cor novamente, para ficar mais claro, né? Essa primeira linha aqui que eu tô traçando, ó, essa vermelha, observe que o decaimento da minha temperatura TS1 para TS2, ela é totalmente significativa, né? Eu tenho uma reta bem inclinada. Então, essa temperatura aqui provavelmente é 300, essa aqui, por exemplo, pode ser 50, né? Por quê? Meu Biot, ele deu bem maior do que 1, né? Quando meu Biot deu igual a 1, observe aqui que aí meu decaimento, ele ainda é significativo. Eu posso ter que aqui é 300 e eu posso ter que TS2 agora, em vez de 50, seja aí 150. Mas eu ainda tenho delta, né, entre aqui na minha parede 150. Agora, quando o Biot ele é bem menor do que 1, né, a gente tem aqui, que eu tracei aqui já, ó, praticamente uma reta, né, que aqui seria 300 e aqui seria, por exemplo, poderia falar 280, né, que eu teria um delta apenas de 20. O que significa isso? Que praticamente quase a minha peça como um todo, né, ela estaria aí na mesma temperatura. A gente sabe que tem uma variação entre TS1 e TS2, mas esse perfil de temperatura, ele é praticamente linear. Ele não é brusco, né? Igual a gente não tem uma angulação brusca igual a gente tem nesses outros. Ele seria um perfil com angulação em praticamente 180 graus, né? Onde que eu não tenho praticamente nenhuma variação entre TS1 e TS2, que é a temperatura que está de cada minha peça, né? E se a gente melhorar isso aqui, se eu tiver só a resistência de convecção e
condução e convecção, né? A gente poderia cortar as áreas, né? E aí a gente ia chegar aqui, então, que HL sobre K, esse seria o que a gente chama aí de número de Biot, né? Se eu estiver trabalhando aí com resistência de condução e a única resistência depois que eu tiver fosse a resistência de convecção. A gente vai chegar nesse patamar, né? E aí a gente fala, que é o que eu falei com vocês, a gente utiliza esse parâmetro para cálculo, ou seja, para eu usar o método da capacitância global, necessariamente eu vou ter que meu Biot, ele tem que ser menor aí do que 0,1, né? E aí a gente tem a escala de comprimento correspondente, que seria a máxima diferença espacial, que seria o que a gente viu aqui, ó, a gente viu H vezes L vezes K, em que L é o comprimento, né? Na verdade, que L é a espessura, né? Que veio lá da fórmula de condução, falei errado. E aí, então, a gente vai trabalhar sempre com H vezes LC vezes K. Ah, Sabrina, mas quem que é LC? LC, vou passar aqui para vocês, ele nada mais é do que esse comprimento maior, né? Ele fala que a máxima diferença espacial, que é a máxima diferença que a gente vai ter entre o volume e a área, né? Então, LC, ele sempre vai ser o volume do seu objeto sobre a área superficial que ele está perdendo calor por convecção, né? Que seria essa escala de comprimento correspondente. Isso que a gente chama de LC. Eu chamo a atenção de vocês porque esse LC aqui, né, que a gente desenvolveu, não tem nada a ver com o LC de aletas, que é o LC corrigido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse LC se refere apenas ao método da capacitância global, que é essa diferença máxima de comprimento espacial, correto? E aqui a gente tem novos perfis mostrando isso, né? Aqui a gente observa que o Biot é bem menor do que 1, então observe que os perfis agora da minha temperatura aqui, né? É praticamente uma reta, ou seja, eu praticamente não tenho variação de temperatura nesse primeiro desenho. Já quando ele é igual a 1, observe que minha inclinação ela já é significativa, ou seja, a temperatura T1 está variando muito dessa temperatura aqui, que poderia ser T2, né? Que ele chamou de TI o centro, né? Então, aqui, esse perfil seria quando eu tivesse Biot igual a 1. Quando o Biot é maior do que 1, a inclinação ela fica bem maior, né? Então, eu não poderia utilizar um beta-capacitância global. Então, nem nesse caso, né? Nem nesse caso, o beta-capacitância global ela não é aplicado. Ela só seria aplicado nesse caso aqui em que Biot é bem menor do que 1, em que meu perfil, né, ele é praticamente uma reta, né? Para isso eu tenho que achar Biot menor do que 0,1, correto? E aqui, né, o OLC, que eu coloquei esses dados para vocês, né, que seria o volume do sólido sobre a área superficial. Aqui eu já calculei para um cilindro e para uma esfera, mas é sempre bom a gente realmente calcular, fazer o volume sobre a área superficial. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Aí a gente continua na próxima aula. É isso aí, muito obrigada!